Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com a equipe de Veja trago para você as principais notícias desse dia. E claro, todas envolvem a lista de Janot, o Petrolão, a economia esfarelando. É a crise política e econômica que andam juntas neste momento do Brasil, administrado pelo Partido dos Trabalhadores. E tem notícia que não acaba mais. Quero mostrar para você a seguinte imagem, coloca no ar, produção. É uma imagem que por si só já diz muito. O presidente do Congresso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, de mãos dadas, cumprimentando o presidente do PSDB, Aécio Neves. Ele que é o grande nome da oposição no Brasil. Eu vou trazer para você detalhes sobre esta cena e o que ela significa na política daqui a pouquinho. Antes, a gente segue em Brasília. Larissa Borges tem informações. Larissa, uma corrida por advogados. Todos querem saber quem é o profissional que está à disposição e que já tem ali um certo traquejo com casos envolvendo o STF. Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Olha, depois do clima de bolsa de apostas desde domingo, sobre qual deputado ou senador estaria na lista do Procurador-Geral da República, os parlamentares intensificaram as articulações de bastidor para contratar advogados de renome. A exigência é que esses defensores saibam exatamente o caminho das pedras no Supremo Tribunal Federal e consigam esvaziar as acusações e, quem sabe, até absolver os suspeitos de terem recebido propina do Petrolão. O ex-presidente do STF, Nelson Jobim, já atua como uma espécie de mentor das estratégias de defesa das empreiteiras, e o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que aparece na lista de suspeitos, deve fechar nos próximos dias um contrato com o advogado Antônio Fernando de Souza, que foi procurador-geral e responsável por apresentar a denúncia contra 40 pessoas no escândalo do Mensalão. Os principais criminalistas que atuaram no Mensalão já foram contratados pelo Clube do Bilhão, mas o assédio aos advogados se volta agora também àqueles que trabalharam no julgamento do Mensalão e não estão atuando no Petrolão porque não concordam com o fato de existirem acordos de delação premiada. Publicamente, no Congresso, os políticos que sabem que foram citados pelo procurador Rodrigo Janot decidiram adotar duas estratégias principais. A primeira é a de negar que estejam na lista ou que tenham sido informados dos pedidos de inquérito. Essas pessoas chegam quase a implorar aos jornalistas para que forneçam informações sobre a lista de Janot. Mas uma outra estratégia dos políticos, que indica que o BAC já começa a ser assimilado, é a de que os pedidos de investigação não significam necessariamente a culpa de ninguém, e sim apenas uma apuração mais forte das suspeitas de irregularidades. Enquanto isso, no STF, a expectativa é que o ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato, torne públicos os nomes dos políticos suspeitos até esta sexta-feira. Ele deve manter confidenciais dados que atrapalham as investigações, como pedidos de busca e apreensão ou quebras de sigilo, mas já está analisando quais políticos vão ter os nomes enfim revelados, Joyce. Muito bem, Larissa Borges, direto de Brasília, trazendo aí todos os bastidores envolvendo a lista de Janot que bateu no STF, o pedido que foi feito, 28 inquéritos e a decepção porque Janot acabou dobrando a espinha e ao invés de apresentar denúncias nos casos em que tinha provas e segundo informações de bastidores lá de Curitiba, da Justiça Federal, Janot tinha sim provas, material na mão para fornecer a denúncia, mas preferiu lavar as mãos como Pôncio Pilatos e empurrar este abacaxi para o STF. E agora a grande questão é quem são os advogados disponíveis no mercado, uma vez que os corruptores resolveram já contratar os principais nomes no Brasil para fazer a defesa da turma que está atrás das grades. Os políticos agora fazendo leilão atrás dos advogados. E tem as repercussões na economia, que já eu trago para você, a questão do dólar, mas antes, Marcela Matos, de Brasília, tem mais informações, porque o novo presidente da CCJ, que é a principal comissão da Câmara dos Deputados, pode estar encrencado com o Petrolão, hein, Marcela? Oi, Joyce. Um dia depois de o STF receber os pedidos de investigação sobre o esquema de corrupção na Petrobras, a Câmara elegeu para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, que é a maior e a mais importante da casa, um parlamentar que pode figurar na lista dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato. Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi flagrado pelas câmeras de segurança do prédio, onde funcionava o escritório do doleiro Alberto Youssef, o pivô do esquema de corrupção na Petrobras.
Ele, claro, nega ter ido ao local para encontrar o doleiro e diz que não vai renunciar ao cargo caso passe a ser investigado pelo STF. É bom lembrar, Joyce, que a CCJ, além dos principais projetos do Legislativo, recebe os recursos contra processos de cassação, que devem se multiplicar neste ano. Um outro detalhe é que Lira já é conhecido do Supremo. Atualmente, ele é alvo de inquérito por crime de lavagem e ainda de uma ação penal por agressão à ex-mulher. Joyce. Marcela Matos, que ficha corrida, hein? Lavagem de dinheiro, agressão à mulher, coisa fina, o novo presidente da CCJ, que ainda pode estar na tal lista do Petrolão. Aliás, sobre o que disse a Larissa um pouco mais cedo aí, essa questão do Teori Zavascki ficar enrolando um pouquinho, vai ou não vai a lista, sai os nomes ou não sai os nomes até sexta-feira, é melhor o ministro Teori Zavascki se apressar, porque se demorar muito, na hora que ele resolver publicizar tudo, já não haverá mais nada para tornar público, ministro, porque os nomes estão vazando, sempre com um supostamente na frente, mas há alguns nomes que todo mundo sabe que estão lá no topo da lista do Petrolão. Theo Cury tem informações para mim. Theo, é a crise política que arrasta também a crise econômica e vice-versa, e com isso, dólar nas alturas. Boa tarde. Oi, Joyce. O dólar abriu em forte alta nessa quarta-feira e chegou a bater os R$3 no início dessa tarde. A moeda americana não atingia esse patamar desde agosto de 2004, segundo ano do governo Lula. O momento era marcado por ajustes na economia defendidos pelo então ministro da Fazenda, Antônio Pallotti. A valorização do dólar é motivada pela piora da percepção sobre a economia brasileira em meio à incerteza sobre o ajuste fiscal. O cenário se agravou após o presidente do Senado, Renan Calheiros, devolver ao Executivo a medida provisória que eleva o tributo de empresas sobre a folha de pagamento. Essa é uma das medidas que o governo da presidente Dilma tenta adotar para aumentar a arrecadação federal. No cenário político, ontem à noite, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao ministro do Supremo Tribunal Federal uma lista contendo 54 políticos suspeitos de participar da Operação Lava Jato. Entre os nomes que devem ser investigados estão os do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. O risco político é um dos pontos que serão avaliados pelas agências de classificação de risco, que podem rebaixar a nota de crédito do país. Theo Cury, para o Giro Veja. Depois do rebaixamento da nota da Petrobras, eram meio que favas contadas, já a questão envolvendo o rebaixamento da nota de crédito também do Brasil, ainda mais em meio a essa crise política. Mas o Theo falou aí das informações envolvendo o dólar nas alturas, está disparando, namorando aí com os R$3. Eu tenho uma informação para você que está no site de Veja, corta no ar, coloca no ar, produção. A profecia desastrada de Manteiga. Quem apostar na alta do dólar vai quebrar a cara. Este é o profeta Guido Manteiga, que só falou bobagem e só fez bobagem enquanto esteve comandando a Fazenda ao lado de Dilma Rousseff. O ex-ministro da Fazenda, que disse que jamais o dólar chegaria a um patamar alto, que eles eram poderosos nessa área. E quem quebrou a cara, hein, ministro? Você já imaginou, gente? Olha, nossa reportagem fez uma conta aqui. Alguém que tenha comprado $1.000 no dia da entrevista, por exemplo, lucrou R$570 de lá para cá. É o resultado de ter um ministro como esta criatura aí, que sempre fez as profecias de trás para frente. É como bem diz nosso colunista Augusto Nunes, se o governo da Dilma diz vai para cá, pega o lado oposto, que sem dúvida nenhuma você vai acertar. Tá aí o ministro profeta que erra todas. E Gabriel Castro tem informações ainda em Brasília. Hoje o dia é movimentado na capital federal, gente. Tudo está acontecendo por lá e os temores todos estão por lá. E depois que o presidente do Congresso, Renan Calheiros, mandou um recado claro para Dilma Rousseff de descontentamento e devolveu a medida provisória, que na prática aumentava alguns impostos, houve uma reunião, Gabriel. Tudo bem? Olá, Joyce. Em situação cada vez mais delicada no seu relacionamento com os partidos aliados no Congresso, a presidente Dilma Rousseff recebeu lideranças da Câmara e do Senado nesta quarta-feira no Palácio do Planalto, em 2 encontros separados. Dilma prometeu que a partir de agora vai conversar com os aliados antes de enviar ao Congresso medidas provisórias para evitar surpresas como a dessa terça-feira, quando o presidente do Senado, Renan Calheiros, devolveu a medida provisória que reajustaria tributos da folha de pagamento. Esses encontros no Palácio do Planalto, que agora devem ser periódicos, servirão
para uma tentativa de reaproximação do governo com a base aliada. Se serão suficientes para restabelecer o bom relacionamento, só o tempo irá dizer. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giro Veja. Muito bem. Gabriel Castro falava aí da reaproximação do governo com a base aliada, e você viu uma imagem que não tem nada a ver com a base aliada. Coloca no ar, por favor, produção, que trata-se justamente da oposição com a base aliada. Trata-se aí do grande nome do Senado, do Congresso, o presidente, o manda-chuva, Renan Calheiros, e do presidente do PSDB, Aécio Neves. Esta imagem, por si só, diz muita coisa. Renan Calheiros, do PMDB, o PMDB como um todo, resolveu de uma certa forma levantar a cabeça, tirar os joelhos do chão e com isso acabou ensaiando uma retirada de joelhos do chão do Congresso Nacional, sempre tão subserviente à presidência da República. Agora, Renan Calheiros, depois que inclusive foi atacado com uma faca nas costas pela turma do PT, a própria eleição dele foi debaixo de tentativa de achaque do Partido dos Trabalhadores, resolveu dar o tom em tempos de Petrolão e com a possibilidade, pelo menos é o que se comenta em Brasília, até as pedras da Praça dos Três Poderes comentam que o nome de Renan está lá no topo da lista do Petrolão. Em tempo de crise política, a coisa fica ainda mais tensa, há um abismo entre PT e PMDB. O detalhe é que a presidente Dilma Rousseff, das duas casas, hoje tem um pouquinho mais o Senado, já não tão subserviente, mas ainda assim uma casa que serve ali aos propósitos da presidência da República. No caso da Câmara dos Deputados, Dilma Rousseff perdeu faz tempo e começou derrotada quando Eduardo Cunha foi eleito o presidente. Ele que já impôs derrotas e grandes derrotas ao Partido dos Trabalhadores. Agora, com a desarticulação política de Dilma e da turma do PT, ela corre o grande risco de perder também o Senado, de perder o apoio de Renan Calheiros. E aí essa imagem, põe de novo no ar, produção, essa imagem diz muita coisa. A base aliada, ou o grande nome da base aliada, de mãos dadas com a oposição. É muito barulho para um governo suportar, hein? Ensurdecedor. Muito bem, eu vou ficando por aqui, um giro rápido com as principais notícias do dia, aliás, notícias todas que envolvem a questão do Petrolão, da Lava Jato, reflexos na política, reflexos na economia, reflexos no judiciário, e daqui a pouquinho a gente se vê, a programação aqui não para em TV, tvdeveja.com, onde a gente tem lado seu. Nosso encontro está marcado para logo mais, às 5 da tarde. Espero você. Tchau.